Está na hora do Café Missioneiro, até às 14h. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Walter Portaletti está comigo, ele é diretor do Procon e a gente, além de alguns assuntos ligados ao Procon, a gente também fala sobre atualidades, sobre notícias aí do final de semana, notícias da manhã de hoje, enfim. O Walter, no sábado, me chamou a atenção que postava em rede social belas imagens de um passeio por museu em São Paulo. Boa tarde, Walter. Em meio a todas essas confusões e em meio ao mundo virtual, a visita a um museu é algo extremamente interessante. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, amigos do Novos Horizontes. Sempre interessante, né, Fábio? Porque eu sou daquele princípio de que conhecimento, né? Conhecimento é a base. Né? E nós nascemos vazios, né? E vamos nos preenchendo durante a vida. A gente não nasce pronto. E o conhecimento é uma ferramenta que não deprecia, não enferruja, ninguém te rouba. E através da arte, principalmente o Museu de Artes, contando a história do Brasil, encanta e nos mostra uma outra visão de um todo, né? Tu sai apenas dessa questão de livros, de sala de aula. E a Pinacoteca em São Paulo é um local especial para se contar a história do Brasil através da arte, né? Aí tu passa pelo período da colonização, de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? A importância da chegada da família real, a gente dá pouca importância para isso. Nós estamos num estado sempre conflitante. Sim. O Rio Grande do Sul é um estado conflitante. Nossa história é de conflitos. Não se valoriza tanto essa presença imperial, né? Não se valoriza. Eu tive a mesma impressão, Walter, o ano passado. Muita gente vai para o Rio de Janeiro e daí tem as visitas clássicas, essas que se faz, né? E eu perguntei para minha menininha o que ela queria ver e ela disse que ela queria muito ir num museu. E daí eu lembrei, obviamente, eu tinha feito, enfim, sempre tinha muita vontade de conhecer o Museu Imperial, na Quinta da Boa Vista, que e lamentavelmente esses dias deu a notícia que está fechado. Né? É um lugar espetacular, assim, no sentido de uma ampla gama de peças, a maior parte delas obtidas e garimpadas por Dom Pedro II. Que muita gente só vê a imagem dele de um velhinho lá, né? Ou do guri prodígio, com 9 anos, prodígio, com 14 só anos. Só que nisso tem uma vida inteira aí, exatamente, né? Um amante da arte e que mudou a cara do Brasil, de certa forma, né? Mudou a cara do Brasil. E isso a gente, aqui no Sul, como tu disse, a gente passa meio que despercebido, porque nós temos aqui um espírito de república, né? E nós estamos falando de Dom Pedro e Império. Sim. E a República, os ares da República nasceram muito fortes aqui no Sul, por causa da Argentina, Uruguai. E justamente na época que ele estava no poder. Exato, aquelas confusões políticas desde para Dom Pedro I, 1924, a questão da Constituição Imperial, do Partido Farroupilha no Rio de Janeiro, que muitos pensam que nasceu no Rio Grande do Sul, né? Aquele Partido Farroupilha. Aí depois temos farroupilhas mais do lado monárquicos, né, conservadores, os exaltados. Então, a história do Brasil é riquíssima. O Museu da Língua Portuguesa, ali na Estação da Luz também, e até voltei lá alicerçado numa ideia que nós tivemos de valorização da língua. Eu não consigo compreender, né? Claro, alguns aspectos da língua portuguesa, a brasileira, aqui nossa língua, nosso idioma materno, como se diz, né? Idioma materno ou idioma materno, é riquíssimo. E nós adaptamos algumas palavras, né? O delete, por exemplo, deletar, né? Foi incorporado à língua portuguesa e tal. Mas algumas palavras em inglês nas vitrines de lojas, por exemplo. Off, 70% off. Exato. Então, nós brincamos e negligenciamos a própria língua portuguesa, que é riquíssima, é bela. E nós não valorizamos isso. Passa despercebido. Até nas composições de MPB, né? Os nossos poetas, nossos cantores, escritores, passa despercebido até pela juventude hoje, toda essa questão de criação e valorização da língua.
E a gente perde muito com isso. E para a educação, a importância do museu, eu, coincidentemente, no dia que eu estava lá, uma turma de jovens com menos de 10 anos do colégio israelita, eles absolutamente identificados assim dentro da cultura israelita, andando lá por dentro e tratando de documentar tudo isso e tal. Isso, obviamente, se transformaria em alguma forma de avaliação depois desses alunos. E o que tu observaste de como que não sei se chegaste a chamar a atenção para ti, como que o jovem se comporta dentro de um museu desse? Aqueles lá estavam de uma forma assim muito interessados, mas também vi grupos menores com gente que está lá dentro e está preocupada em fazer selfie. Eu vejo pela preparação anterior. Jamais tu vai a um museu como tu vai a um estádio de futebol, como tu vai a um parque, né? A questão é que nem tu visitar as ruínas de São Miguel. É preciso uma preparação para te conhecer a história, os fundamentos básicos. Senão tu vai ver um monte de pedras em ruínas e que houve uma guerra de índio e pronto. Precisa entender o conteúdo disso. Quando os alunos são preparados, o espírito é preparado para aquela visitação, tu percebe os olhares, a curiosidade, são instigados a buscar o conhecimento. Quando eles são jogados dentro do museu, é a questão do selfie, as brincadeiras, aquela questão mais de estou passeando aqui. Outra questão que me chamou a atenção muito foi porque o museu esse Imperial possui diversas áreas, né? Sim. Então tem uma área só do Antigo Egito, com diversas múmias e tal, mas também no sentido da paleontologia, diversos fósseis e recriações de animais aqui de muito perto de nós, Walter Portalete. Aqui o pessoal de pesquisadores aqui na área de São Cepé, de Mata, de São Pedro do Sul ali, é riquíssimo. E os bichos todos identificados lá como gaúchos. Assim. E pouco conhecido ainda. Aqui no Sul a gente explora muito pouco isso, na questão do conhecimento dentro das escolas e de valorização disso, no conteúdo da história. Porque nós valorizamos mais o que está próximo da gente. Né? Aquela história mais contemporânea, essa pré-história acaba passando despercebido. Mas sempre é uma experiência riquíssima. E aqui é uma indagação que a gente aproveita e faz os amigos, né? Quantos de vocês já visitaram o nosso museu em Santo Ângelo? Tá? Pode não ser um museu imperial, pode não ser uma pinacoteca, é o nosso museuzinho que está ali na esquina, mas tem um acervo riquíssimo, uma parte da história de Santo Ângelo de Missões. Né? Ali tu vai encontrar vestígios, né? Resquícios de muitos antepassados ali, que fizeram esse momento. E eu mesmo, o centro da cultura missioneira na URI, que também tem esse caráter. Na Pinacoteca, algo me chamou a atenção, Fábio. Hoje a gente fala em Ciências Sem Fronteiras, ou Médicos Sem Fronteiras, ciência. O governo investindo em alunos fora do exterior, né, e tal. Em 1915, a Pinacoteca, né, o governo de São Paulo já subsidiava estudos de artistas na França. Aí as produções, parte da produção desses artistas, eram enviadas ao Brasil e estão lá expostas. Pois é. Mudando de assunto, Walter, o PROCON como vai? Como está? Assim, agora tu já está... Porque tem aqueles primeiros momentos quando a gente se muda, que tem que acertar a posição das coisas, né? Então o PROCON está agora já há um bom período na Casa Nova, no antigo fórum, juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde e o que mais abriga lá? A SUSEP. A SUSEP. Como é que tá? Como é que a coisa foi, assim, por exemplo, esse período aí de verão, enfim, eu gostaria que fizesse um relato para nós. Agora estamos adaptados e estruturalmente falando, Fábio, o PROCON tem uma das melhores sedes do interior do Rio Grande do Sul. Tá? Então eu conversava com a diretora, a Flávia, do PROCON do Rio Grande do Sul, PROCON estadual. Estamos projetando um encontro dos PROCONs aí em Santo Ângelo. E em breve tu receberás um convite dos teus colegas de imprensa para a apresentação das instalações. Por que agora, depois de 2 anos? Porque agora realmente nós estruturamos todo o PROCON. Estamos com a sala multimídia lá completa, com data show, com som, cadeiras com braços escamoteáveis,
para 72 pessoas, um auditório, uma sala de reuniões para 20 pessoas com mesa. Estruturalmente, o PROCON está bem, obrigado. Fruto do trabalho, né, do PROCON, resultado dessas multas aplicadas, que são revertidas ao fundo municipal e depois aplicadas no trabalho do PROCON. Tivemos do ano passado para cá, eu estou fechando agora o trimestre, né, eu já posso te adiantar, um aumento de 50% de reclamações. Tá? E, basicamente, operadoras de telefonia. Tá? Operadora Oi, e cresceu bastante o número de reclamações da operadora Vivo. Nós, inclusive, estamos enviando o relato para o Senacom, para o PROCON estadual, para avaliação do Senacom em Brasília, tá? Porque os outros PROCONs também fazem esses levantamentos. E me parece que em outras regiões também. O atendimento do saque dessas operadoras caiu vertiginosamente. Aqui em Santo Ângelo, por exemplo, a loja da Oi ela não atende apenas reclamações de linha fixa. Internet, Oi TV, é só via saque. E o saque, infelizmente, ainda é aquele problema. Apesar da lei existir, né, mas ainda é um problema. Essa questão do saque, eu tenho notado, eu vou tentar fazer um relato breve aqui de um caso de um familiar envolvendo TV por assinatura. Do que eu procurei denominar para ele, para o familiar, quando me passou isso, de uma espécie de um looping infinito, que a pessoa entra e não consegue se livrar mais. Eu vou tentar te relatar no sentido que eu imagino que muitos internautas e radioouvintes podem passar por isso. A pessoa precisa modificar numa TV por assinatura o e-mail que foi primariamente cadastrado. Tu acredita que praticamente não tem como fazer isso, Walter? Porque se tu liga pelo telefone, mesmo que refaça o cadastro, mesmo que faça a alteração do e-mail lá, tu nunca, esse exemplo dessa pessoa, não recebe nenhum e-mail da operadora no e-mail novo. Entra lá no site, ainda está o cadastro antigo, mesmo que se reclame várias vezes. O que ocorre com isso? O contato da operadora com o cliente, e aí é uma análise feita assim de uma forma por um advogado meio à distância da coisa. A operadora ou o serviço de TV por assinatura não te enviando nenhum relatório, por exemplo, tu pode utilizar esse relatório para o imposto de renda. Se a operadora não te envia, tu não tem como comprovar. E seria, teoricamente, uma forma das operadoras sonegarem. Por quê? Porque ela sabe que o assinante não vai utilizar os dados dela e aqueles dados acabam por serem sonegados. É algo muito assim, preocupante que eu vejo, porque a gente já falou muitas vezes sobre isso. Mas esse é apenas mais um exemplo desse looping que eu digo, porque tu acaba tentando e não tem solução. E com isso, praticamente, tu não tem contato com a operadora, tu não recebe mensalmente o teu comprovante de pagamento, tu não tem nada que comprove qualquer coisa. Foi uma situação complicada para o lado vulnerável. Por isso que o Código de Defesa do Consumidor, ele diz claramente, né, o consumidor é vulnerável. Essa é uma vulnerabilidade. Exato. Porque a informação, quem detém a informação naquele momento... É só a operadora. Somente a operadora. Né? E nós temos uma lei de saque, uma lei federal, que diz, né, o serviço, né, esse é um serviço, será essencial, seria exemplar, né, qualitativo. Mas aí entra outra questão, o gestor disso, né, seria o Ministério das Comunicações. Eles sabem, a Anatel sabe do que ocorre, mas até as providências serem tomadas são a passos lentos, né? Enquanto que você melhor que ninguém sabe que o mundo da informação, tecnologia anda a mil. Isso tudo está muito rápido. Por que isso é tão lento? Né? Deve ter algum interesse, alguma coisa que a coisa não funcione. Né? Porque mesmo ocorre sobre isso, só para completar esse assunto, o assinante de TV por assinatura está pagando, por exemplo, por algo que é amplamente anunciado,
que é o que são os sistemas hoje. As pessoas se deram conta que não tem graça ficar lá zapeando na frente da TV, mudando de canal o tempo inteiro, não encontrando o que te interessa. Muita gente está migrando para os chamados plays ou goals, né? Que seria esses sistemas plays aí que tu coloca sob demanda, sobre a tua vontade, o programa que tu quer usando a internet. Só que muita gente não consegue ainda acessar e nota-se claramente uma espécie de mesmo que eles anunciem amplamente, uma espécie de uma forma de bloquear as pessoas de desfrutarem algo que elas estão pagando. Porque isso é benéfico para o consumidor. Tá? Isso é benéfico para o consumidor e isso não é interessante para quem está do outro lado, né, fazendo o comércio. Uhum. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo, 1h32 agora, e em seguida estaremos de volta. A melhor do seu rádio. Novos Horizontes. Desde a semana passada, exatamente há uma semana, a nossa equipe aqui, mas em especial o Marcos Luft, andava com o faro jornalístico que ele tem atrás de uma questão envolvendo uma morte aqui em Santo Ângelo, ocorrida justamente no feriado, na virada do feriado para segunda-feira. Isso faz uma semana. Nós aqui, por uma avaliação editorial, não tínhamos a comprovação de que essa morte tinha sido evidenciada como uma morte a partir da picada do mosquito, uma morte por dengue. Até porque a posição oficial do Hospital Santo Ângelo era que não tinha sido. Como coordenador de jornalismo dessa emissora, a minha preocupação é de não transformar notícias em sensacionalismo, em alarmismo, em noticiarmos aqui um fato como esse. Mas o Luft estava certo. E no sábado, em mais um exemplo de dedicação e seriedade ao trabalho, com muito fôlego, como diria um integrante da imprensa local, o Luft foi atrás e obteve com exclusividade a entrevista com a filha da Maristela, que faleceu então na semana passada. Um depoimento bastante emocionante, onde a filha relata uma espécie de via sacra vivida pela mãe entre idas e vindas ao hospital. Isso foi divulgado no final de semana e com ampla repercussão, essa reportagem produzida pela Novos Horizontes. Mas acima de tudo isso está, quem sabe, não sabemos, a ponta de um iceberg ou mais um exemplo da grande questão que é a saúde no nosso país. Diariamente, nos veículos de comunicação, nos intervalos, a gente vê propagandas de medicamentos que dizem de uma forma muito rápida, isso é a legislação, temos um especialista nisso aqui, esse medicamento não deverá ser usado em caso de suspeita de dengue. Pois foi isso que aconteceu. Esses são alguns fatos. Nós ainda não entraremos em detalhes em relação à posição do Hospital Santo Ângelo, porque este conteúdo ainda será avaliado aqui pela nossa equipe. Como eu disse, nossa técnica aqui é não fazermos alarme antes de identificarmos realmente do que a questão trata. Na manhã de hoje, então, o corpo clínico do Hospital Santo Ângelo se manifestou e durante a tarde ainda vocês poderão assistir na NHTV esse conteúdo
colhido na manhã de hoje. Walter, a gente... É triste também sabermos que aqui em Santo Ângelo ocorreu o primeiro caso de morte por dengue da história do Rio Grande do Sul. Da história do Rio Grande do Sul. É preocupante. Isso até a gente pode imaginar como a família está se sentindo. Porque numa sociedade complexa, a gente constrói uma sociedade, né? A gente diz o que a gente espera, né? do andar dessa sociedade. E, né, para essa sociedade se manter, a gente delega funções e a gente confia, né, funções ao que a gente chama de Estado, aí, município, União, o próprio Estado em si. A gente confia que as situações necessárias, quando a intervenção é necessária, serão bem conduzidas. Em Santa Cruz nós tivemos um caso, né, de uma cidadã, na Maria da Penha, já tinha registro, que ela vai até o Estado, aqui eu vou me referir ao Estado em si, né, aquele que deve lhe proteger, e denuncia. E como naquele momento, né, o agente estava sozinho, tal, a induziu vai ao hospital e faz um exame de corpo de delito, sem segurança. Ela vai e é morta pelo agressor. Ela procura o Estado para receber o quê? Segurança. E ela não recebe segurança. E aí o delegado regional lhe disse que ela não informou que ele estava proeminentemente ativo. Pô, estava lesionado, já tinha Maria da Penha, não precisava dizer que ele estava ativo, o agressor. Agora temos um caso que precisa ser muito bem esclarecido, né? Que é a questão que envolve saúde, porque todos nós, né, a qualquer momento, podemos precisar desse Estado. Podemos precisar desse espaço e nos socorrer dele. E podemos confiar que teremos a atenção? Ela confiou. Isso é fato, né? E aqui nós não estamos dirigindo a culpa é esse ou aquele. Precisa ser investigado, é preciso que alguém dê uma resposta enérgica, eficiente, clara, né, independente de qualquer outros fatores, mas que a sociedade precisa ser bem informada. E, aliás, parabéns a vocês, eu estava lá em São Paulo, acessei a internet, vi a entrevista muito emocionante da filha dessa senhora. Vocês têm conduzido isso com muita propriedade, muita qualidade de informação. Parabéns a Novos Horizontes, Fábio. Não é por estar aqui na tua presença, mas a gente sabe o trabalho, o empenho de vocês. E é preciso, e a sociedade santangerense, regional, estadual, enfim, né, que pressione para que se tenha a informação clara das autoridades, de que forma, como isso aconteceu, por que isso aconteceu, se foi ou não foi negligência, imperícia, né, mau atendimento, enfim. Nós precisamos que a informação seja clara, porque o fato, a gravidade, o fato já ocorreu. A vítima está aí. Ela tem nome, tem endereço, tem família, né, tem CPF, a gente sabe. Né? Infelizmente, já temos uma vítima clara. Aí entra uma questão em relação a essa visão, dessa referência editorial que tu fazes. Eu até já recebi críticas de outros veículos de comunicação da cidade, enfim, dessa postura que eu tenho em relação à cobrança que eu faço em relação ao trabalho dos outros. Tá? Por que eu faço isso? Eu faço isso a partir de uma sólida formação acadêmica, da forma que eu acredito de se fazer o jornalismo. É lamentável, e eu quero daí entrar num outro ponto para ti, que a gente tratou muito aqui, e eu queria saber a tua posição. Existe uma discussão no país, embora ela esteja meio escondida através, os grandes veículos de comunicação escondem essa história, que é a regulação da mídia, mas não a mídia, só a mídia pensada no sentido da publicidade, mas se estabelecer regras para como a mídia vai funcionar. Isso seria mais ou menos... Tem uns que dizem, isso é a volta da censura. Nada disso. Ela trata tecnicamente, por um lado, a questão da distribuição das verbas de publicidade, mas também trata que políticos não podem ter emissoras de rádio, políticos não podem ter jornais, enfim.
E quem tiver televisão não pode ter jornal, e por aí. Então toda essa é uma discussão. E aí que entra, por exemplo, o risco num fato como esse que nós estamos tratando aqui, Porto Alegre. Por quê? Porque tem jornais, emissoras de rádio que pertencem a políticos que não querem tocar no assunto pelo envolvimento, né? Por possíveis candidaturas, por uma série de coisas. E daí o que? A verdade, ela fica escondida. Ela não vem à tona, não se conta, entendeu? Ou se conta do jeito que interessa. É sempre aquela questão, eu diria até, Fábio, que nessa questão da mídia, né, nós precisamos desregulamentar, porque ela já está desregular, porque ela está regulada. Regulada, mas regulada nesse sentido. No outro. Principalmente, não, tu tá entendendo? Principalmente nos pequenos municípios, né? Ela está regulada, porque se tu fores olhar, sempre está ou na mão de um, na mão de outro. Há poucos independentes. Há poucos independentes, e por isso justamente que nesse ponto a lei vem a calhar. Porque é sempre aquele interesse pessoal, né? E o jornalismo deve se fazer de forma impessoal. A saúde da sociedade passa pela boa informação, né? A máquina que o jornalista tem na mão de fazer a informação clara, precisa, né? Isenta, para que a sociedade faça, dentro desse apanhado, a sua análise, né? Mas eu escondo um fato aqui, porque eu tenho interesse logo ali, né? É a mesma situação, eu assumo hoje, aquelas obras que ficaram eu esqueço, porque não era da minha gestão. Né? Amanhã depois o outro assume, esquece aquelas obras que eram da minha gestão, e assim vai se colocando, porque essa obra é do fulano, porque essa obra foi feita pelo ciclano. Não se pensa numa sociedade num todo, né? A gente vai partidarizando isso e fazendo os recortes, e quando chega a essa questão da informação, como tu disseste, e tu disseste bem, né, de muitos criticam por esse fato de cobrar dos colegas, poxa, mas a informação está aqui, nós precisamos ampliar, precisamos levar até o colo do ouvinte, do cidadão, a informação clara, mas ela não chega, ela chega facetada por partes. Essa parte a gente pode divulgar, essa parte aqui pode manchar a nossa posição logo amanhã, nosso candidato, futuro candidato em si, porque essa aqui envolve agentes que são de um partido de oposição, porque no município nós temos um partido, no estado temos outro, a União tem outro, então infelizmente é colocado desta forma. E nós não estamos falando aqui, também é importante, né, quando a gente fala em questão de patrimônio cultural, prédios, preservação, né, nós estamos falando em vida humana, tá? Estamos falando em uma mãe de família, uma filha, né, cidadão como nós, como eu disse. E vivemos numa cidade sob risco de uma epidemia. Essa que é a real. Aí que é outra questão que eu falei antes. É fato. Nós estamos em estado de alerta há muito tempo. Né? Por isso que nós precisamos saber por que, né, esse estado de alerta, essa situação toda não adentrou dentro do espaço, né, onde os profissionais receberam a cidadã. E é mais ou menos, se pensar, é o momento, esse seria um dos momentos da população ir para a rua. Com certeza. Né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Nós cobramos muito dos nossos políticos, né, em Brasília, né, na Assembleia, aumentaram 26% as diárias, a gente fica revoltado com a situação, né? Poxa, aumentaram em 26% as diárias, isso aí é o cúmulo, não pode acontecer. Mas daí quando nós temos um caso que ocorre, que a informação está sendo, de certa forma, sonegada. Porque estávamos num período de alerta, enfim. Por que não se começou o fumacê na cidade? O porquê, enfim, essas questões elas têm que ser respondidas. Quando você vai viajar, você dá uma olhada no tempo, na previsão. Vai fazer frio, tu já leva na mala um casaco. Pode ser que faça frio, possa precisar desse casaco. Tu não espera chegar lá, passar o frio para depois tu procurar um casaco. Nós estamos numa situação em que, a ameaça de dengue, né? A situação na região pode acontecer. Vamos ficar em estado de alerta. Confirmou,
Já aterriza e tenta resolver o problema o mais rápido possível. Aí nós ficamos nesse discurso, nesse debate de vem o Fumacê, quando vamos nos reunir, quando vamos fazer. Nós estamos lidando com saúde. Na tarde de hoje, a nossa equipe acompanha também uma nova reunião, deverá ocorrer, reunindo o pessoal de Porto Alegre, da Secretaria Municipal da Saúde, e, enfim, a gente está tratando dessa questão. Em seguida, nós agora faremos um novo intervalo, curto e grosso, e em seguida partimos para o final do Café Missioneiro. A melhor rádio do seu... Um dos principais grupos de mídia do país, o principal do estado, é um dos alvos da Operação Zelotes, da Polícia Federal, que apura desvio de 19 bilhões em impostos. Esse assunto a gente tratou aqui na sexta-feira, e no sábado o jornal Estado de São Paulo, a repórter Andresa Matais e Fábio Fabrini publicaram então uma denúncia de que o grupo RBS, presidido pelo senhor Eduardo Sirotsky, pagou 15 milhões para obter um benefício fiscal de 150 milhões. Ou seja, uma relação de 1 para 10. Ao todo, os débitos fiscais da RBS somariam 672 milhões. A empresa, no entanto, afirmou não haver qualquer irregularidade em suas relações. Pois isto também é preocupante, a gente se assusta um pouco, porque, Walter, um veículo de comunicação, um grupo de comunicação, ele tem a responsabilidade de denunciar, de apresentar, e agora como é que vai se falar em... É questão da ética, né? Aquela questão do que eu posso, eu quero, eu devo. Né? Eu posso fazer, né? Posso, eu quero fazer isso, estou afim, eu devo fazer? Não devo. Por quê? Porque isso acaba prejudicando, mas esse tipo de notícia, né, Fábio, agora nós, brasileiros, estamos acordando mais para isso. Porque a vítima aqui, ela é invisível. Qual é a vítima, né? A vítima são os que pagam os impostos certos, os que parcelam em 100 vezes dentro das suas falou possibilidades. Em 672 milhões. Eu sei. 660 milhões que deixaram de entrar para os cofres. Né? A lei é para todos. Ela deveria ser. Mas a questão, assim, a gente aqui não está assim, acusando, enfim, o quê? Agora, só que o que eu lamento é que isso tinha que ser tratado efetivamente de uma forma clara. Eu imagino que numa edição de jornal de domingo tinha que ter, não como teve ontem. Isso é uma visão minha como leitor. Sim, com certeza. Como eu fiz, diversas pessoas foram, compraram o jornal para ver se tinha alguma coisa, uma defesa, enfim, uma argumentação, mas não tinha nada. Nem uma linha. Tinha uma linha fazendo referência a essa notícia do Estado de São Paulo. Mas só, enfim. E a gente fica a confiabilidade fica onde? Observando que finalmente, ou lamentavelmente, eu não sei te dizer ainda, Portalete, mas o mundo está mudando. O nosso mundinho brasileiro está mudando. Eu vi um mini conto, tá? Em Sorocaba, eles têm um concurso de mini contos, onde a Bia chega e diz para o Zé, deputado, desviou R$1 milhão. Ele, quanto? 1 milhão. Ele, que susto, pensei que era 1 bilhão. Que barbaridade. Estamos chegando nessa situação, né, Fábio? Walter Portalete, vamos tornar mais efetivos? Tu andas ocupado sempre às segundas aí, Walter? Como é que é? Mais ou menos do serviço. Mas então... me avisa, me manda um chasque. Um chasque anterior, pois assim, da gente ter acertado, né? Porque é tão bom quando a gente consegue fazer
uma salada de assuntos aqui, no sentido de refletir um pouco também sobre o que está acontecendo. Com certeza. E eu aproveito o espaço para deixar os nossos ouvintes sempre aquela mensagem de atenção no momento de compras, pesquisem os preços. Tá? Há diferença de preços nos mercados, tá? No comércio em geral. Agora Páscoa, estamos correndo, fazendo compra. Não deixe para a última hora. Aproveite para fazer uma pesquisa clara. Tá? Não só a questão do preço, mas a qualidade do produto, as vantagens, a questão de juros, se for usar cartão de crédito, né? Ponderar isso, que o cartão de crédito é uma fatura a ser paga. Né? No futuro a fatura vem, né? Tu pega o produto na hora, Fábio, mas a fatura vem 30 dias depois e precisa ser paga. Hoje, as taxas de juros de cartão estão na faixa de 18% ao mês. Então, é uma taxa das mais altas do mundo. É preciso que se evite esse superendividamento. Tá? Nós temos diversos casos lá no Procon de superendividamento, pessoas superendividadas, cartão de crédito estourado, conta estourado no banco. Então, nesse momento, né, tia, de fazer uma análise se é necessário fazer aquela compra, tá? Se é a compra ideal, fazer a pesquisa de preço, a qualidade do produto, enfim, ponderar, não deixar para o último momento. A minha dica final aqui é o seguinte: ontem choveu, hoje temos sol. Essa alternância sol e chuva, ela é extremamente agradável para o mosquito da dengue. Então, se você tem alguma coisa a fazer hoje à tarde, é revisar o seu pátio, dar uma olhada no que ficou empoçado ontem. Todo mundo viveu a chuva, quem estava em Santo Ângelo viveu a chuvarada da tarde de ontem. Essa chuva certamente encheu alguns potes, alguma coisa esquecida no pátio, enfim. Quem tem piscina, perca a preguiça e deixe a sua piscina limpa, embora não vá utilizar a piscina, porque está frio e tal. Isso tem que ser feito já, isso tem que ser feito hoje. Meu boa tarde e até amanhã.